Neil Druckmann é o chefão por trás do jogo The Last of Us. É o chefão por trás da série The Last of Us da HBO Max. Ele deu declarações agora do porquê fez a mudança da história de Bill e Frank. E, meus queridos heróis, é hora da gente falar sobre isso. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. A história de Bill e Frank gerou polêmica por vários motivos. O principal é a mudança do roteiro, é a mudança do desfecho da história de Bill e Frank. E isso realmente tocou no coração daqueles que defendem a série e daqueles que estavam esperando que a série fraquejasse. Então, assim, mexeu com os dois públicos, cara. A ideia desse vídeo aqui é trazer a reflexão do que um autor é capaz de fazer para dar aquela lacrada básica. Exatamente. Né? O que ele é capaz de fazer? O que ele falou antes e o que ele tá falando agora sobre a série. Sobre a série que tá fazendo o maior sucesso. Hoje é a série mais assistida, né, na televisão, sim, na sim. HBO Max aí, com certeza. Tá no horário nobre da HBO, né? Exato. Domingo à noite, né? O horário nobre da HBO, que já teve Game of Thrones ali como a grande série desse horário. Exatamente, meus queridos heróis. Então, a gente vai falar sobre isso, mas antes pedimos pra você deixar aquele like bacana, cara. Se inscreve no canal. Não esquece de conferir a sua inscrição, cara. Às vezes pode ter saído aí, né? E se você ainda não é inscrito, quem sabe não é agora que você resolve se inscrever aqui no canal dos Nerdolas, né? Isso, pois é. Lembrando, galera, que o like é muito importante, principalmente porque o YT às vezes não gosta do que a gente fala. Então, o like ajuda a furar o algoritmo aí. Temos que agradecer também aos membros do canal, aos antigos e os novos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nós temos aqui o Brasil Paralelo, que vai dar pra você, através do canal Heróis e Mais, 30% de desconto na assinatura. É isso aí? Tem lá, cara... Qualquer plano, qualquer plano. Qualquer plano. Tem lá um documentário sensacional, novinho, sobre o Vietnã. E tem um também que é muito importante, que é A Fantástica Fábrica da Sanidade. Nós já assistimos aqui e é simplesmente sensacional. Vale a pena. 30% de desconto. O link tá aqui no comentário fixado. Repare bem, dias antes de estrear, o que ele falou nessa matéria aqui do dia 4 de janeiro de 2023? The Last of Us não terá histórias além do jogo para evitar problemas de Game of Thrones. Peraí, Tony. Lê mais uma vez. De novo. Porque a galera pode não ter pego aí, não ter visto, tirou o olho assim do celular, da TV e não viu. De novo, vai, mostra aí. The Last of Us não terá histórias além do jogo para evitar problemas de Game of Thrones. Tchau, acabou o vídeo, é isso aí. Vamos embora. Vamos embora porque ele falou que não terá histórias além do jogo. E como que você dedica, Elvis, um episódio inteiro a uma história que muda completamente o jogo? Pois é, cara. Você adiciona coisas e muda o jogo. Porque, cara, o Bill encontra a Ellie. O Bill tem um contato com a Ellie. E, cara, ele não morre no jogo. Sim. Pelo menos naquele momento ele não. Você muda a história do Frank totalmente. Totalmente. Transforma os dois em um casal romântico perfeito, que eles morrem com uma morte gloriosa, né? Altruísta e tal, né? Cara, ele não mudou o jogo, mas quem vai assistir o jogo vai procurar aquela história da série e ele não encontra. Não tem nada a ver com aquilo ali. A pessoa, quando vai ver o jogo lá... Porque, Elvis, uma das intenções da série é trazer mais uma galera pro jogo. É ou não é? Eu não sei. Mas eu acho que ele não vai dispensar uma No mídia... começo, talvez fosse. não vai... Se ele tá dizendo, olha, não vou mudar a história pra não ter problema, como Game of Thrones, seria pra não só trazer o pessoal pro jogo, mas pra respeitar os fãs dos jogos. Exato. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho aí. Porque assim, o jogo tem diversidade, né? Muita gente fala que o primeiro jogo tem lacração, a gente não chegou ainda neste ponto do jogo, beleza? Mas se tiver, a gente vai falar, pô, o jogo tem lacração. A gente sabe que o 2 tem, estamos falando aqui
do 1, beleza? O primeiro The Last of Us de 2013, que a primeira temporada adapta os eventos do jogo de 2013. Sim. Então, não chegamos ainda nessa parte que tem lacração do jogo 1. Muita gente diz que não tem, que é muito bom. Algumas pessoas dizem que tem. Que tem, que é raso. Mas essa parte do Bill na série é totalmente diferente, cara. Então, assim, Ele mudou. o Neil Druckmann mudou, mentiu quando deu essa declaração, mentiu. Por que ele mentiu? Porque não tinha estreado ainda. Porque não tinha sido ainda sucesso. Tava esperando. E aí, pegou a galera no primeiro, reforçou a galera no segundo e deu morango no terceiro, né? É o morango pra você aí, né? Elvis, o que ele fala aí? Abre aspas para Neil Druckmann. Não temos planos para qualquer história que não seja adaptada dos jogos, disse Druckmann ao The Hollywood Reporter. Não teremos o mesmo problema de Game of Thrones, já que a parte 2 de The Last of Us não termina com um final aberto. Não tenho nenhum interesse em um programa que continua para sempre. Quando se torna uma máquina de movimento perpétuo, pode ficar meio estúpido. Finais significam tudo para mim. Você pode dizer aí que ele foi meio ambíguo, né? Quando ele falou e que ele adaptou uma história do jogo. Mas não, meu querido herói, minha querida heroína. Não. Quando você analisa e vê a história do Bill, do Frank, ele disse aqui que finais são importantes pra ele. Ele deu um final Diferente. muito diferente. Muito diferente. Pro Frank. O Frank, no jogo, ele comete, né, ele tira a própria vida. O Joe, quando chega lá, ele vê o Frank pendurado. E ele pergunta pro Bill, quem é esse? É o Frank, é um parceiro meu. E o Bill, ele trata até com desdém, o próprio parceiro, Elvis. Né? Então fica assim, subentendido que ele tinha um relacionamento com ele. Aí tem uma carta lá do Frank, né, dizendo que o Bill era um escroto, etc, etc. E é isso, cara. Ele mudou totalmente. O fim que ele deu pro Bill e pro Frank foi outro. Não, a história é outra. A história é outra, totalmente. A história é outra. Como é que você vai adaptar mudando absolutamente tudo? O Bill só é o Bill no começo do episódio. Depois ele muda, ele vira outra pessoa. E o Frank também. Não tem a relação dos três, do Bill, da Ellie, do Joel. Não tem o desfecho lá com o carro. Não tem o Joel caindo na armadilha do Bill. Não tem nada disso. Então, meu querido Neil Druckmann. Neil, né? É Neil ou Neil? É Neil mesmo, acho que é Neil. Neil. N-E-I-L. Neil ou Neil, né? É Neil, porque tem o Neil de N-E-W, né? Neil. Isso. Que é o Neil, que é o escolhido do Matrix. Tem o Neil Druckmann. Pois é, cara, assim, se você também cai nessas coisas aí de não conseguir falar alguns nomes em língua estrangeira, principalmente o inglês, a gente tem uma dica incrível pra você. Presta atenção. Vamos fazer aquela música do Extreme, More Than Words. Vamos lá. Tá? Saying I love you is not the words I want to hear from you. Não. Cara, tu não tá fazendo aquele curso lá, BWA lá do Jonas Bressan, não, cara? Ainda não, comecei não. Poxa, velho. Não comecei. Se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, tá na hora de conhecer o método BWA, um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar. Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a BWA. Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho. Saiba que diferença é essa com a BWA. Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan. O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado. BWA é imperdível. Link aqui no comentário fixado, nosso querido Jonas Bressan, no curso da BWA. Sensacional. Vamos continuar aqui, meu querido herói, porque essa história tá muito legal, porque agora ele deu outra declaração. Ele deu uma declaração falando sobre o porquê que ele mudou. E ele coloca outras pessoas no meio para dizer que foi influenciado, Elvis. Olha só aqui o que ele vai dizer. Vamos lá. Mas antes tem essa outra matéria dele falando do jogo 2, de que os fãs não vão gostar do jogo 2. Essa matéria é de 11 de junho de 2020 e fala o seguinte: The Last of Us 2. Fãs do original podem não gostar,
diz diretor. Foi o próprio Neil Druckmann que falou. Abre aspas para ele. Alguns dos fãs do game original não vão gostar desse jogo, do caminho que segue, do que é dito e dos destinos dos personagens que eles amam. Disse em entrevista a Wired. Prefiro que pessoas odeiem o jogo a pensarem, foi ok. Se o cara fala isso do jogo dele, né? Que é a coisa da vida dele ali. O jogo 2, né? Que A sequência. que prefere que as pessoas odeiam Elvis. De que as pessoas ficarem achando, tá mais ou menos. O que dirá de uma série? De um episódio ruim, de personagens que ele mudou, que ele simplesmente... Cara, eu não consigo entender. Eu acho assim, se eu tivesse uma obra, Elvis, eu acho que eu queria que mais pessoas gostassem dessa obra. O que eu vejo, Tony, é o seguinte. O Neil Druckmann fez o primeiro jogo e ele não gostou do que ele fez no primeiro jogo. E aí ele fez um segundo pra ele. Por Entendi. isso que ele teve o desfecho com o Joel. A gente não vai falar aqui pra você que ainda quer ter a experiência de jogar o jogo. Mas o desfecho do Joel, por exemplo, é uma das coisas mais criticadas no jogo 2. Ok? A própria Ellie também é muito criticada no jogo 2. Então, eu acredito que ele, agora que tem o poder, né, pro jogo 2, que o jogo 1 foi um sucesso, ele pensou, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, tenho condições financeiras, posso me resguardar, tenho aqui produtores, investidores, vou fazer o que eu quero. E nisso, eu até admiro ele, mas é muito fácil você fazer o que quer depois que você fica milionário. Não é? Eu realmente admiraria esse cara se ele fizesse isso no primeiro jogo. Mas depois que ficar milionário, de enganar os fãs, ele me vem com uma dessa. Então, assim, é muito, muito fácil falar de barriga cheia, né, Tony? Com dinheiro no bolso é fácil demais, né? Eu vou mudar tudo agora. Já tenho tudo que eu tenho, Isso. tudo que eu quero. Então... E aí, galera, domingo saiu o episódio. E aí, segunda-feira, ele deu uma entrevista, né? E ele disse o seguinte... Abre aspas, então, para Neil Druckmann, Elvis. Vou lhe dar um pouco da minha perspectiva, que era que se você me perguntasse antes de conhecer Craig, eu estaria disposto a pegar um dos personagens mais icônicos do jogo e mudar o seu destino, eu teria pensado, diabos, não, tem que ser como no jogo. E é assim por uma razão. Mas nesse ponto eu tenho trabalhado com Craig nos primeiros episódios. E então, começamos a conversar sobre este e o que poderíamos fazer com ele. E havia apenas a ideia de fazer uma pausa, porque o último episódio foi muito intenso e perdemos Tess. E, em seguida, apresentando um contraponto de, bem, vimos o que você tem a perder e o que você tem a ganhar. E também aproveitando um meio muito diferente dos jogos. Podemos mudar a perspectiva. Não precisamos ficar com nossos dois heróis durante toda a jornada e não precisamos ficar no mesmo local e horário. Na verdade, poderíamos pular um pouco no tempo e isso me deu a oportunidade de contar esse tipo de história. Então, quando Craig me apresentou completamente, ele evoluiu com o tempo, mas estava quase lá. E novamente, a fé do personagem é 180 graus diferente do que acontece no jogo. Foi tão bonito e comovente e meio que atingiu o alvo no que diz respeito a falar sobre os temas e aumentar as apostas para Joey e Ellie de uma maneira interessante. Mesmo que estejamos nos desviando tanto, me senti completamente à vontade para dizer, com certeza, vamos fazer isso. Essa é uma ótima ideia. Você viu aí? Ele colocou culpa nos roteiristas. No Craig, né? No Craig. Colocou culpa ali também nos produtores. Toda a galera que tá com ele ali diz o seguinte, cara, vamos dar um fim diferente pra esse personagem aqui? Aí ele senta e olha assim, vamos, e vai pra cima. E aí ele vem nessa entrevista e diz que foi influência dos outros, que os outros estavam ali. Convenceram ele, né? né? Convenceram ele. E assim, cara, 2 episódios intensos. Aonde, cara? Aonde? Beleza, o segundo episódio foi um pouco mais intenso que o primeiro. Mas não precisava de uma pausa agora, não. Na verdade, a gente queria que a história continuasse. Você deu uma pausa no momento que não precisava, cara. Totalmente fora de ritmo. A série já tem um ritmo lento. E você ainda atrasa tanto. Cara, me desculpe, isso aí não convenceu ninguém. Talvez convenceu aquela galera que chorou, né, com o episódio. Aí eu acho que convenceu mesmo. O pior disso tudo é ele falar antes,
né, da estreia, que não ia sair, que não ia mudar. Muitos outros episódios virão e muitas mudanças ele deve fazer. Sim. Dizer uma coisa antes e fazer depois outra sem dar... Não, Tony, ele mentiu. Mentiu, né? Ele cara? mentiu. Mentiu. Porque já tava gravado. Isso não é legal pros fãs. Isso não é legal. Assume que você tava mentindo, né? Não. Eu menti pra vocês. Não, ali. os caras me convenceram antes, mas eu tava com medo de vocês não gostarem. Mas aí quando vocês viram que os 2 primeiros episódios foram bons, a adaptação tá mais ou menos. Porque, cara, esse terceiro episódio, pra mim, baixou o nível completo no sentido de adaptação. Beleza? Pra mim, esse terceiro episódio é o pior episódio no sentido de adaptação. E também, até agora, é o pior episódio da série. Mas temos ainda alguns episódios pra ver aí. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente volta e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e